Com a Leão Tour, o cliente não é apenas mais um passageiro. Nossa marca mais forte é o atendimento personalizado. Dos itinerários mais longos a viagens mais curtas, a Leão Tour oferece os destinos mais diversos, aconchegantes hospedagens e roteiros de entretenimento que cabem no seu orçamento. Se viajar é um prazer, com a Leão Tour, este prazer não tem limites. Acesse leãotourmilhas.com. Olá, muito boa noite. Estamos chegando, Semana Santa, e o que a gente deseja é que todos os dias Jesus cresça em nossos corações. Mais um mês iniciando, 1º de abril, Dia da Mentira. O Dia da Mentira começou a se popularizar em Minas Gerais, através do periódico A Mentira, que tratava de assuntos efêmeros e sensacionalistas. Isso no século XIX. Este periódico teria sido lançado no dia 1º de abril de 1848. Uma matéria que noticiava a morte do então imperador Dom Pedro II. 2 dias depois, o jornal teve que desmentir tudo, a publicação, visto que muita gente realmente acreditou na notícia. Bom, gente, não dá pra mentir não, viu? É só uma brincadeira mesmo. Vamos então aos nossos destaques de hoje. Em homenagem ao policial morto na Bahia, militares fazem carreata. Presidente Jair Bolsonaro volta a falar dos excessos dos governadores de trancarem tudo. Durante a pandemia, o impacto no turismo foi forte. Voos para Fernando de Noronha são reduzidos. E ainda, vamos conhecer o ponto turístico Alto do Coluninho, em Garanhuns, Pernambuco. Fique com a gente, porque tem essas e outras notícias a partir de agora. E os problemas sociais têm aflorado o país inteiro, né, gente? Cenas de pessoas desesperadas tentando prover o alimento de sua família e, por vezes, sendo impedidas com truculências de gestores públicos. O presidente Jair Bolsonaro tem mostrado uma imensa preocupação sobre essas restrições impostas aos cidadãos brasileiros, bem como o aumento da fome no país. Vamos ver o que ele disse. Desse isolamento, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito até mesmo um estado de sítio. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. Nós, servidores públicos, federais, estaduais e municipais, no interesse do poder, nós temos, todo mês, depositado nas nossas contas, recursos. E nós podemos também ver. Agora, a maior parte da população, aí incluído quase 40 milhões de autônomos, conhecidos como invisíveis, perderam quase tudo. Eu, quando vou numa comunidade, como fui há 2 semanas, na comunidade de Chaparral, aqui em Taguatinga, e não tive surpresa. Entrei em 4 residências, pedi para abrir a geladeira, conversei com as pessoas, as geladeiras estão vazias, conversei com as pessoas, o manicure que tinha um ganho de R$3.000 por mês, está zerado, outros perderam o emprego, muita gente na informalidade foi reduzido a zero o seu recurso, a fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas, que lacrimejam seus olhos quando vê que não tem o mínimo para dar para os seus filhos. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho: deixar o povo trabalhar.
A situação no país está cada dia mais difícil, né? A gente não pode esquecer que a fome é um problema grave. Eu vou chamar agora o jornalista Sandro de Moura, ele que vai fazer uma releitura sobre esses fatos que têm acontecido aqui no país. Sandro, boa noite para você. Pois é, Camila, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado a sua insatisfação com esses episódios autoritários que acontecem em várias partes do país. O presidente tem chamado a atenção, inclusive dizendo que se preocupa com possíveis distúrbios sociais, como estes que a gente já vê acontecendo, um pequeno comerciante em Belo Horizonte tendo a sua mercadoria sendo saqueada por agentes públicos da prefeitura, e ali ele desesperado, gritando ao prefeito Calil que precisa pagar o SEASA no dia seguinte. Mesmo assim, a sua mercadoria foi levada embora por agentes da prefeitura de Belo Horizonte. No outro vídeo, a gente vê um jovem sendo preso, algemado, sendo humilhado, colocado no chão por policiais militares, alguém certamente de um extrato muito pobre da sociedade, que estava ali tentando apenas vender água para levar algum trocado para casa. O presidente Jair Bolsonaro tem falado sobre isso, que essas ações têm sido respaldadas, inclusive pela alta corte do nosso país. E que, segundo o presidente, isso pode se agravar ainda mais. Aí o presidente apela a governadores e prefeitos para que reabram as suas cidades. Não é demais lembrar que o lockdown foi uma política estabelecida há um ano atrás, apenas para dar tempo de organizar o sistema público de saúde. Mas isso nós estamos falando de mais de um ano atrás. Será que ainda não deu tempo organizar o sistema de saúde? O presidente frisou ainda que bilhões de reais foram enviados aos estados e municípios. Por conta disto, as prefeituras e governo do estado tiveram suas contas superavitárias no ano que passou. Mas nós não vimos o mesmo em relação ao atendimento à saúde da população. O deputado Sardinha, deputado distrital aqui do Distrito Federal, falou com a gente o seguinte: em tempo de pandemia, os governantes não estão sabendo o que fazer. É uma constatação. O que nós esperamos, o que nós desejamos é que esses governantes, então, venham a público e peçam desculpas aos seus cidadãos, declarem para ele a sua incapacidade de administrar e façam, quem sabe, uma espécie de plebiscito. Será que os moradores da sua cidade querem que a sua cidade seja fechada, seja trancada, ou eles desejam trabalhar? Façam um plebiscito. Aí sim seria algo um pouco mais democrático. E por falar em democracia, nós desejamos que a alta corte do nosso país garanta a cada cidadão brasileiro o seu direito constitucional de ir e vir e, sobretudo, o direito de colocar o pão na mesa, que esse é um direito sagrado a todo ser humano, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nós fazemos votos de que a alta corte do nosso país possa entender que todo cidadão tem direito à vida, e o direito à vida começa pelo direito ao trabalho, trazendo pão para a sua mesa. Enquanto isso não acontece, todas as expectativas voltadas para a presidência da República, porque apesar de termos um presidente acuado, isolado da grande mídia, sabemos que ele está de olho no direito de cada cidadão brasileiro. E que possa acontecer uma virada positiva nesse quadro, que cada um de nós possamos ter o direito de sair para trabalhar e trazer o pão para casa. Sandro de Moura, de Brasília. Sandro, obrigada pela sua participação. Excelentes considerações. E o Ministério da Defesa anunciou os novos nomes dos comandantes das Forças Armadas brasileiras. O novo ministro da Defesa, Walter Souza Braga Neto, anunciou nesta quarta-feira os novos comandantes das Forças Armadas. No Exército está entrando o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Na Marinha, o almirante da Esquadra, Almir Garnier Santos. Na Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar, Carlos Batista Júnior.
Essa foi a primeira vez desde 1985 que os comandantes das 3 Forças Armadas deixaram o cargo ao mesmo tempo, sem ser em período de troca de governo. Em rede social, o vice-presidente Hamilton Mourão, general da Reserva do Exército, desejou sucesso aos nomes escolhidos por Bolsonaro e elogiou os comandantes demitidos. A condução dos assuntos de defesa e das Forças Armadas foi exemplar, aliando a lealdade ao Brasil e a rapidez no chamado da população, disse Hamilton Mourão. E o risco de colapso na saúde em Salvador foi descartado. Agora a prefeitura da cidade se prepara para reabrir os comércios depois de muito tempo. Rita Brandão, boa noite. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Com risco de colapso destacado pela prefeitura, Salvador se prepara para a reabertura do comércio. Salvador amanheceu com 8 pessoas aguardando uma vaga para UTI na regulação de leitos Covid-19. A queda da taxa, que chegou a mais de 100 pessoas, é um indicativo da queda da transmissão do vírus na capital baiana e visto pela gestão municipal como um impulso para a reabertura do comércio. A expectativa é retornar às atividades do setor do comércio como um todo a partir da próxima segunda-feira, dia 5. Diz o prefeito Bruno Reis: vou me reunir com os prefeitos da região metropolitana ainda hoje e amanhã anunciaremos quais os estabelecimentos poderão retornar. Fatores como queda na ocupação de leitos de UTI e nos casos de infecção contribuem para a decisão. É preciso ter uma margem nesses quesitos para realizar a manobra, explicou o prefeito. Ainda segundo o gestor, a abertura será um período de testes como escalonamento dos horários para evitar aglomerações no transporte público. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. E militares fizeram uma carreata em homenagem ao policial que foi morto na Bahia. A Rita também conta sobre isso pra gente. Boa noite, telespectadores do Com Brasil Nordeste. Ontem, quarta-feira, policiais organizaram a carreata em homenagem ao soldado Wesley Soares, morto no domingo, dia 28. O grupo teve como ponto de partida o Farol da Barra, onde os policiais escreveram no chão o nome do soldado. A carreata seguiu em direção ao CAB, na Avenida Paralela. Vários grupos de apoio estavam presentes, como o Direito Independente da Bahia, comandado pela advogada de Direito Público Rebeca Martins. Direitos restritos, liberdades individuais reprimidas, e isso a gente não pode mais admitir. Governos tiranos que não admitem oposição, que perseguem e sabe lá o que mais podem fazer. O que aconteceu com Wesley foi um ato de coragem, foi um ato heróico. Wesley foi ali para se manifestar. No final do percurso, todos se reuniram no CAB e em gritos de clamor, muitos falaram que o soldado foi executado. Wesley foi só a víscera exposta. As vísceras do Estado, as vísceras da Polícia Militar e as suas próprias presas pelo colete. A gente vai ter que acabar esse negócio de esperar. São coisas simples. Ninguém aqui está pregando frouxidão, covardia. O que a gente ouve, a contraproposta deles. Se você fizer isso, meus irmãos, amanhã a criminalidade bate na sua porta. Eu perdi meu irmão e não tinha em greve. Eu tomei tiro e não estava em greve. Saída bancária acontece todo dia. Se você for reconhecido, você vai ser executado, meu irmão. Assalto na sinaleira vai acontecer aí na sua casa todos os dias. Então, se quiser ir para cima, a gente vai estar sempre esperando. Porque o Wesley estava lá com um fuzil e 2 pistolas. Ele foi homem e não disparou contra ninguém. Vamos. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Obrigada, Rita, pela sua participação. Agora eu vou chamar a nossa assistente de mídias sociais, que é a Natânia Mello, e ela vai falar que o espetáculo Paixão de Cristo, Nova Jerusalém, em Pernambuco, vai receber socorro do governo federal. Natânia, boa noite. Olá, muito boa noite a todos. Vamos agora acompanhar as notícias que eu trouxe para vocês nesta quinta-feira. O espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, receberá do governo federal, em abril, um plano emergencial para evitar o encerramento das atividades.
A peça teatral, que é uma das principais atrações turísticas do Brasil, está enfrentando dificuldades após o cancelamento das temporadas de 2020 e 2021 por causa da pandemia da Covid-19. Ele é realizado em Pernambuco há mais de 50 anos, no maior teatro ao ar livre do mundo e que já atraiu mais de 4 milhões de visitantes do Brasil e do mundo. O presidente da Sociedade Teatral de Fazenda Nova, Robson Pacheco, foi a Brasília nesta quarta-feira 31 para audiências com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o secretário Mário Frias e o presidente da Embratur, Carlos Brito, com o objetivo de discutir uma alternativa de apoio ao evento. Robson disse que o secretário de Cultura, juntamente com o ministro do Turismo, assumiu o compromisso de socorrer a Sociedade Teatral de Fazenda Nova até meados de abril, para que se possa superar o momento mais delicado que já viveram nestes 52 anos de história deste mega evento. E olha, após uma reunião, o governo de Sergipe decidiu manter as medidas restritivas por mais 7 dias. Natânia, conta pra gente então. O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, divulgou na tarde desta quarta-feira 31 um novo decreto com medidas restritivas de combate à Covid-19. De acordo com o governador, o retorno das aulas das redes particulares e públicas de forma presencial foi adiada para o dia 3 de maio. Outra alteração foi a suspensão da proibição do funcionamento das igrejas e templos religiosos aos sábados e domingos, permanecendo o limite de 30% de ocupação. O toque de recolher fica mantido de segunda a domingo, das 20 às 5 horas. Ainda segundo Belivaldo, as novas medidas valem até a próxima quinta-feira, 7, quando haverá uma nova reunião do comitê. Sobre a vacinação, Belivaldo Chagas falou que os profissionais de segurança pública podem ser vacinados a partir da semana que vem, mas que seguirá uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde. Vamos para uma rápida pausa, um intervalo comercial bem rapidinho. Enquanto isso, pega o seu celular e manda mensagem para a gente. O telefone está aparecendo aqui na sua tela. A gente volta já já. Estamos de volta e olha só, a pandemia tem afetado o setor de turismo drasticamente. Os voos para Fernando de Noronha, por exemplo, foram reduzidos. Quem conta isso pra gente é o Marcelo Jorge. Marcelo, boa noite. Olá, boa noite, Sandro, Camila e equipe Brasil Nordeste em todo o país. Boa noite também aos telespectadores da TV Com Brasil. A todos muito bem-vindos ao mês de abril, apesar da pandemia, né? E olha, gente, igualmente o setor artístico, o segmento turístico também vem penando com as restrições impostas pela pandemia do Covid-19. Estar ilhado em casa é a palavra de ordem, mas nem mesmo quem está ilhado literalmente escapa da crise. É o caso da ilha de Fernando de Noronha, que a partir de hoje, quinta-feira, passou a ter menos voos por semana. As duas empresas que operam na ilha, a Azul e a Gol, diminuíram as viagens devido ao agravamento da pandemia da Covid-19. Com isso, Noronha recebe agora apenas 11 voos semanais em vez dos 21 que eram realizados até então. A Azul Linhas Aéreas reduziu 7 voos por semana e fica com um avião por dia, com decolagem do Recife. Já a Gol diminuiu 3 voos por semana e passa a operar com 4 pousos semanais naquela ilha, nas segundas, nas quintas, nas sextas e nos domingos. As partidas também são da capital pernambucana. A área do turismo constatou uma queda no movimento no mês de março. O feriado da Páscoa também teve redução. Alguns empresários que exploram o setor hoteleiro na ilha afirmam que as reservas tiveram uma diminuição de 35%. Segundo eles,
Essa redução de 35% no feriado é um reflexo na redução dos voos e, com a falta de aeronaves, a alternativa é adiar, vender o destino para o segundo semestre. O setor de restaurantes de Noronha também registrou um movimento menor no mês de março, com redução de até 40% no número de clientes. O segmento acredita que em abril o movimento pode ser 50% menor, mas pelo menos estão mais otimistas com relação ao feriado desta Páscoa. A presidente do Conselho de Turismo de Fernando de Noronha, a Dora Costa, declarou que, apesar da redução dos voos e do agravamento da pandemia, existe a expectativa de que a procura pela ilha não seja interrompida. É bom que se saiba que a ilha tem Covid-19 quase zero, com os protocolos muito seguros e, com certeza, Fernando de Noronha é um dos locais mais seguros do Brasil. Pelo menos é nisso que os operadores de turismo na região apostam, acreditam, também. Pois é, apesar dos esforços do governo federal, do ministro do Turismo Gilson Machado Neto, a situação ainda é muito difícil no setor. Mas nós acreditamos que esse esforço do governo federal vai gerar sim frutos, até porque muitas portas estão sendo abertas, investimentos chegando para todos os estados do país e, se Deus quiser, esse setor vai sair logo dessa crise da pandemia do Covid-19. Do Nordeste, para o Com Brasil Nordeste, Marcelo Jorge. Obrigada, Marcelo. E a gente continua falando sobre turismo. Estamos na Semana Santa, que é uma época muito especial para os cristãos. E aí a nossa assistente de mídias sociais, a Natânia Mello, preparou uma reportagem especial num ponto turístico que se chama Alto do Coloninho, em Pernambuco. Vamos então assistir juntos. Olá! Aproveitando que estamos vivenciando a Semana Santa, hoje eu trouxe para vocês uma matéria muito especial com um quê de turismo religioso. Nós vamos até a cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano. Garanhuns fica situada entre 7 colinas, e uma dessas colinas é a Columinho. E é justamente sobre uma particularidade dessa colina que nós vamos falar hoje. Vamos acompanhar. O Alto do Columinho, como é conhecido, é famoso por conter uma réplica da Via Sacra, sendo composta por 15 estações ilustradas que perfazem todo o projeto até um santuário formado por 2 paredes perpendiculares, tendo a imagem de Jesus Cristo crucificado no centro. Realizada normalmente durante a Semana Santa e nas sextas-feiras do período da Quaresma, a Via Sacra é um ato litúrgico celebrado pela Igreja Católica para relembrar a paixão e morte de Jesus Cristo. Esta maneira de meditar teve origem no tempo das Cruzadas, no século X. Os fiéis que peregrinavam na Terra Santa e visitavam os lugares sagrados da paixão de Jesus continuaram recordando os passos da Via Dolorosa de Jerusalém. Em suas pátrias, compartilharam esta devoção à paixão. Pilatos não encontra particulares culpas que possa atribuir a Jesus, cede à pressão dos acusadores e, assim, o Nazareno é condenado à morte. Jesus é coroado com uma coroa de espinhos e colocam-lhe para carregar um lenho pesado, a cruz onde são pregados os condenados. Jesus cai. As feridas, o peso da cruz, a estrada a subir em seu estado e os empurrões da multidão. Na subida para o Calvário, Jesus entrevê sua mãe. Os seus olhares cruzam-se, compreendem-se. Maria sabe qual é a sua missão. Maria sabe que é sua mãe, mas sabe também que é sua filha. Acompanhando Jesus e compartilhando o peso da cruz de forma involuntária, o sirineu compreende que é uma graça poder caminhar junto com aquele crucificado. O mistério de Jesus, que sofre calado, toca-lhe o coração. Verônica, uma das mulheres que segue Jesus, que intui quem ele é, que o ama e sofre ao vê-lo sofrer, quer aliviar os seus sofrimentos, pega um pano e tenta enxugar sangue e suor daquele rosto. Pela segunda vez, enquanto avança pelo caminho estreito do Calvário, Jesus cai. Subindo ao madeiro, ele levou os nossos pecados no seu corpo. No meio da multidão que o segue,
a um grupo de mulheres de Jerusalém. Conhecem-no, vendo-o naquelas condições, misturam-se com a multidão e sobem para o Calvário. Choram. Jesus entende o sentimento de compaixão delas. A subida da estrada é breve, mas a sua fraqueza é extrema. Jesus está esgotado, não só fisicamente, mas também no espírito. Sente sobre si o ódio dos chefes, dos sacerdotes e da multidão. Jesus está nas mãos dos soldados. Como todo condenado, é despojado das vestes para ser humilhado. Jesus é crucificado. São cravados pregos de ferro que lhe rasgam a carne, dilaceram mãos e pés. A cruz é erguida, Jesus fica suspenso entre o céu e a terra. Jesus morre na cruz. Horas de angústia, horas terríveis, horas de dores físicas desumanas. Às vésperas do sábado, José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Um profundo silêncio envolve o Calvário. No seu evangelho, João atesta que o Calvário se encontra num jardim, onde existe um sepulcro ainda não usado. E é lá precisamente que os discípulos depõem o corpo de Jesus. No domingo de madrugada, as mulheres foram ao túmulo e viram que estava vazio. 2 homens com vestes claras e brilhantes lhes perguntaram: por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A Via Sacra é a reconstituição religiosa feita para lembrar o sofrimento de Jesus Cristo durante a sua missão redentora. É um exercício de piedade praticado pelos fiéis. Por isso mesmo, sua prática é muito recomendada pelos sumos pontífices como tentativa de provocar uma reflexão valorosa sobre a paixão de Cristo. Natânia, ficou muito legal, parabéns, viu? E olha, amanhã é dia de Parla África e o professor Altair Maia dá um spoiler agora do que vai rolar amanhã. Camila, muito obrigado. Amanhã nós vamos falar a respeito da língua portuguesa. Não da língua portuguesa em si, mas de onde a língua portuguesa é falada. Em quais países que se fala português? Quantas pessoas falam português no mundo? Não perca. Amanhã será bastante interessante. Então, professor Altair Maia, até amanhã a gente te espera. Hora de abraçar as cidades aniversariantes do dia. São Miguel Arcanjo, em São Paulo, Fátima, na Bahia, e Hugo Napoleão, no Piauí. Parabéns, então, a todos que moram nessas cidades. Hora de girar as mídias dos governadores. A Natânia Mello fala da região Nordeste. Olá, Camila. O governador do Maranhão, Flávio Dino, publicou em seu Twitter que autorizou a Junta Maranhão a fazer isenção de taxas para a abertura de novas empresas no período de 5 de abril a 4 de junho. Ele disse que é mais uma medida de estímulo econômico em favor de micro e pequenas empresas. O governador da Paraíba, João Azevedo, falou que abriu mais uma seleção em caráter emergencial para a contratação de profissionais que atuem no enfrentamento à pandemia. Dessa vez, as vagas disponíveis são para as áreas de saúde, administrativo e apoio, e as inscrições, que já estão abertas, poderão ser feitas pelo portal Cidadania. Vamos ver agora o que os governadores da região Centro-Oeste publicaram em suas mídias sociais. O governador do Distrito Federal disse que foram concluídas as doações para a construção de uma extensão do Hospital de Samambaia. Ele agradeceu ao empenho e à generosidade de Maurício Lopes, da Rede Dor, e do Romeu Rodrigues, do Grupo DASA, que doaram 2 milhões cada para completar o custo do hospital, que será permanente. Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse: até o final de abril temos tudo para vacinar 100% dos goianos com idade superior a 60 anos. É que o lote que vamos receber do Ministério da Saúde pode chegar a 200 mil doses, o maior quantitativo desde o início da campanha de vacinação. Uma ótima notícia, então. Já o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, publicou uma postagem do próprio governo que diz que foi aprovado o programa Mais Social do governador. A iniciativa será permanente e vai beneficiar cerca de 100 mil famílias mato-grossenses, com cartões no valor de R$ 200 por mês para a compra de alimentos.
Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã é sexta-feira santa, dia de muita reflexão. Então fique com Deus. Até amanhã. Uma ótima noite. Tchau, tchau.